Então hoje eu venho aqui falar sobre algo que tem me inquietado bastante, me inquietado muito, que foi a leitura dos Irmãos Karamazov e Dostoiévski é assim aquele leitor que te traz as reflexões e mesmo depois de muito tempo de leitura, as reflexões continuam, né? E uma delas foi sobre o socialismo, a ideia de socialista levar ao ateísmo e de alguma forma a perda de fé em Deus. E Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, fala justamente sobre isso, e é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco. Vou ler aqui um pouco a passagem que Dostoiévski fala nos Irmãos Karamazov. Eu tenho aqui os Irmãos Karamazov em mãos e vou falar um pouco sobre, sobre essa passagem, né? Dostoiévski, aqui na página 25 do livro que eu tenho, da versão da Woodworth Classics, Dostoiévski nos diz, né? Eu vou ler primeiro em inglês e depois eu vou traduzir. Então aqui ela a conversar diz, I want to live for immortality, and I will accept no compromise. In the same way, if he had decided that God and immortality did not exist, he would at once have become an atheist and a socialist. Então ela aqui diz, se ao mesmo tempo ele não aceitar Deus, que Deus e a imortalidade não existem, né? Então ele se tornará um ateísta e um socialista, né? E depois ela aponta, né, sobre socialismo. Mas antes de passar para a outra parte, eu gostaria de comentar sobre isso. Tem algo que me inquietava bastante, que é todo mundo que é ateu, de alguma forma, que eu já me encontrei, conheço muita gente, de alguma forma simpatiza com o socialismo, né? E eu nunca percebia bem o porquê disso acontecer. Eu já tinha lido vários outros livros e eu nunca percebia muito bem do porquê isso acontecer. E eu encontrava exatamente o mesmo padrão para quem é socialista. Normalmente, quem é socialista tem uma visão ateia sobre a realidade, né? Por isso é que Dostoiévski nos aponta aqui que essa visão vai levar ao socialismo e ao ateísmo. Eu encontrava nos ateus sempre essa característica de verem no socialismo, não diria como a salvação, mas viam no socialismo a sua visão do mundo, a visão meio que de salvação dos homens, né? E eu fui percebendo isso de forma assim rebuscada, né? Em que eu fui lendo e fui observando que esse era um movimento que eu encontrava em todas as pessoas, né? E eu me questionava, mas o porquê disso acontecer? E uma das respostas que eu tenho, que eu tinha na altura e que eu continuo tendo, é justamente que o socialismo, por ser uma ideia de transformação da natureza do homem, da transformação do homem num homem novo, ele tem uma certa tendência religiosa, né? No sentido mais metafísico da coisa, não no sentido de Deus em si, né? Numa coisa mais, de uma certa ideologia religiosa, né? Em que acredita-se muito na benevolência, na bondade do homem, né? E que o homem consegue ser transformado, consegue ser mudado. E eu que tenho uma visão contrária a essa, isso sempre me inquietou, né? Eu que tenho uma visão contrária de que os homens são bons, de que os homens conseguem ser alterados da sua natureza, sempre me inquietou essa ideia, né, no socialismo. Por isso é que eu nunca consegui ser socialista, né? Essa ideia de renovação do homem, da criação do homem novo, da transformação do homem em uma sociedade completamente nova, nunca consegui perceber. E, e eu fui, né, percebendo, fazendo essas conexões, e justamente eu percebi isso, que o interesse do socialismo em mudar o homem é o mesmo interesse dos ateístas em mudar o homem. Ou seja, de que essas amarras precisam ser retiradas e que dali vai nascer um homem novo, um homem sem crenças,
um homem sem prisões, um homem sem mitos, sem mitologia, um homem completamente livre. Livre das amarras do mundo, das amarras das ideologias religiosas. Um homem livre, né? E isso acho que foi o ponto que eu tinha chegado antes de ler Os Irmãos Karamazov, né? E depois nos Irmãos Karamazov, depois dessa passagem, Dostoiévski coloca muito bem naquilo que verdadeiramente o socialismo acaba por trazer. Então vou terminar o texto para depois continuar a falar. Então Dostoiévski aqui continua. For socialism is not merely the labor question, it is before all things that atheists question. The question of the form taken by atheists today, the question of the Tower of Babel, built without God, not to mount to heaven from earth, but to set up heaven on the earth. Dostoevsky aqui diz que a questão do socialismo não é uma mera questão do trabalho, né? The labor question, que é a ideia dos trabalhadores, de trazer os homens do proletariado. But it goes before things the atheist question. Para o socialismo é antes de tudo uma questão ateia. A questão do ateísmo hoje é uma questão, do socialismo hoje é uma questão ateia. E sempre foi, né? Que é a ideia de construir a Torre de Babel sem Deus, a ideia de subir aos céus, a ideia de fazer com que os céus desçam até a terra, ou seja, de fazer na terra o paraíso, né? Então ele diz, not to mount to heaven from earth, não para a terra ir até os céus, but to set up heaven and the earth, mas criar na terra o paraíso, né? Então, é justamente isso, a ideia de porquê que os socialistas acabam virando ateus, e principalmente os ateus de modo geral, que muitas vezes não precisam ser necessariamente ateístas, mas eles acabam por enveredar para o socialismo. Eles acabam por compreender o socialismo como a salvação dos homens, né? Como é a partir do socialismo que os homens poderão se transformar. Ou seja, o ateísmo quer trazer um homem novo, fora dessas amarras. O socialismo exatamente quer trazer o homem novo também, sem essas amarras. Então, a questão de que, por norma, todo ateu tende a virar um socialista é justamente por essa questão superior, né? Que é essa questão de que ambos acreditam que o homem é moldado pela sociedade, de que as crenças, as limitações e tudo isso limita o homem, né? É que molda o homem, ou seja, a religiosidade vem justamente desse moldar no homem pela sociedade, e que a partir de uma sociedade ateia nós vamos conseguir tirar todos esses problemas que nós temos. E justamente os socialistas olham para esse mesmo problema. Por isso é que Marx diz que a religião é o ópio do povo, né? E você encontra toda a gama de marxistas a acreditarem justamente a não terem Deus como um fator numa sociedade, que Deus é um fator de alienação, né, dos homens. Então, é justamente por conta dessa filosofia maior, né? Ou seja, não é que ambos sejam a mesma coisa, mas eles contêm dentro de si a mesma filosofia orientadora. O socialista e o ateísta têm a mesma filosofia orientadora de que a natureza do homem é moldável, de que os homens, meio com um pouco da ideia do Rousseau, né? Que os homens nascem bons, a sociedade o corrompe, mas essa ideia de que o homem é possível de ser transformado, o homem é possível de ser moldado, o homem é possível de fazer um novo homem, né? É possível construir um novo homem, né? Por isso a ideia
do comunismo, nós vamos trazer um novo homem, né? Uma sociedade com novos homens. E essa ideia justamente vem de toda essa filosofia maior, né? Então você encontra isso em toda a gama dos pensadores socialistas. Tu já encontras esse início no pensamento iluminista, e isso vem descambar justamente naquilo que nós temos como socialismo, né? E belissimamente, né, de forma tão por Dostoiévski já ter sido um socialista e já ter vivido dentro das ideias socialistas, ele foi um socialista, participou de grupos e tudo, chegou a ser preso por ser um socialista, ele justamente percebeu este facto de que o socialismo é, antes de tudo, um problema do ateísmo, justamente por querer transformar a Terra num paraíso. Ou seja, não é fazer com que os homens subam até os céus, vão até Deus, encontrem o verdadeiro paraíso, mas que os homens criem em terra o paraíso que eles almejam nos céus. Né? Então, isso é, isso é muito importante. E eu já tinha meio que essa ilação, mas nessa passagem e nos Irmãos Karamazov, Dostoiévski fala muito sobre isso, né? E claro, ele aponta outros possíveis problemas, justamente o problema do se Deus não existe, tudo é permitido. Alyosha e Ivan falam muito debatem-se muito sobre isso. Ivan debate-se muito sobre isso. Alyosha, como um religioso, tenta desfazer essa ideia, né? E depois o caos todo que é causado. Mas a ideia de que se Deus não existe, tudo é permitido, é uma ideia muito forte na discussão dos irmãos Karamazov. Então, eu encontrei um pouco da resposta daquilo que eu já verificava. Eu verificava justamente isso. Nos ateus, eu percebia essa inclinação à transformação do homem, né? Que necessariamente depois levava a uma ideia, socialista. Né? Não falo só aqui do socialismo econômico, mas toda uma corrente socialista. E depois eu encontro justamente nos socialistas o ateísmo, né? Porque de alguma forma, por si só, quase todos eles eram ateus, né? Então, então eu consegui confirmar aquilo que eu já tinha como uma ideia, como uma ilação, de que os ateus, de modo geral, vão cair no socialismo, vão cair nessa ideia de transformação do homem, vão querer, acham que os homens são bons, acham que os homens são seres que são possíveis de ser transformados, né? Então, basicamente, essa é aquilo que eu gostaria de conversar aqui com vocês um pouco. E é basicamente isso, né? De que os ateus e os socialistas têm justamente a mesma filosofia orientadora, o que os orienta, o que os faz acreditar na transformação do homem é exatamente a mesma coisa. E o socialismo, como Dostoiévski pontua na, na página 25 do livro, de que é sim uma questão do ateísmo e sempre será. É antes uma questão do ateísmo do que uma questão do proletariado. Então é isso que eu tinha para falar com vocês. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Subscrevam o canal, partilhem, deixem o like e façam chegar o maior número de pessoas possíveis. E vamos conversar um pouco sobre isso nos comentários. E é isso. Obrigado.